Dali, meu povo! Seja bem-vindo a mais um Podcast GR, Léo Brasil aqui! E hoje no nosso podcast número 20, com um convidado muito especial. Então eu já peço a você que vai chegando, deixa o like já no início desse bate-papo. E também se inscreve no canal para você fazer parte da família Galo React e nos honrar com a sua presença, tá? Sem mais delongas, então vou chamar ele aqui para nossa telinha. Deixa eu só colocar aqui o fone. E bora bater o papo com ele! E é ele, gente! Fala massa! É o bordão deste cara, do canal Arquibancada do Galo, sensacional, um canal que eu tenho a honra de acompanhar há muito tempo e hoje estou recebendo aqui no nosso Podcast GR número 20, é com ele. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo Julião! Pois é, cara, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá o horário que a galera esteja assistindo, obrigado pelo convite. Tamo aí, vamos ver o que a gente vai falar do Galo, do futebol, das minhas cornetadas em cima de arbitragem, né, Léo? Tem muita coisa boa pra gente falar, Julião, mas a primeira, eu tenho um padrão. Eu gosto de começar sempre com a pergunta que todo atleticano gosta de saber. Como é que começou a sua atleticanidade? De onde vem a atleticanidade do nosso grande Julião? Nossa, cara, essa história ela é longa pra caramba, mas trocando em miúdos. O meu avô paterno, ele é um dos fundadores do Cruzeiro. Ele foi o primeiro camisa 9 do Cruzeiro, Nani, chamado João Lazarotti. É só pesquisar aí, né? Quando já era Cruzeiro. E, cara, assim, meu pai, ele fez de tudo para eu ser cruzeirense, né? Mas eu chegou a comprar camisa. Teve uma época que o Raul, goleiro do Cruzeiro, ele era vizinho da onde a gente morava, né? Vizinho nosso, muito amigo de papai. Compraram a camisa do Raul, me deram. Eu guardei ela por muitos anos. Depois de uma das mudanças, ela acabou se perdendo. Eu guardei de carinho mesmo, presente, porque o Raul era um cara sensacional e tal. Mas meu negócio era o Galo. Era Galo, Galo, Galo. E foi assim, cara, desde criança mesmo, e o meu amor pelo Galo incendiou também, até minha mãe, que não ligava para esse negócio de futebol e acabou, né, sendo atleticana também. É uma loucura, né? É um negócio inexplicável. Por isso que eu concordo muito quando falam, né, que atleticano não se faz, ele já nasce feito, e comigo é por aí. E tá aí a prova, gente. Peraí, não. Seu avô era um dos fundadores do Cruzeiro, cara. Na virada, né, do Palestra pro Cruzeiro, o vovô julgava. E aí é um dos caras que tá lá. Você vai ver o nome do meu avô em livros do Cruzeiro, em tudo. Era meu avô. Inclusive, no 9-2, meu avô não estava presente, porque me parece que ele estava contundido e tal. Mas aí tem um outro amigo nosso, né, que o avô dele jogou com o meu avô no Cruzeiro, que ele também é atleticano, que é o André Cantini, o marido da Ruth. Ah, sim. O avô do Cantini era o goleiro na época que meu avô era o centroavante. Caramba, olha que loucura. Que massa, véio, que da hora. Eu não sabia dessa história não, que da hora, cara. Muito bom saber disso. E, Julião, agora eu quero saber um pouquinho também sobre o Arquibancada, né? Como é que foi este início? Me conta um pouquinho da história do canal, qual que é a proposta também, porque, obviamente, a audiência aqui é rotativa, a gente pega muita gente de outros estados, às vezes não conhece. Aliás, você que tá chegando agora, galera, que não conhece a Arquibancada do Galo, que torce para outro time também, vai lá, porque o conteúdo desse homem é massa demais. Mas me fala um pouquinho aí, Julião. Então, velho, eu passei por alguns canais, blogs e tal, mas eu sempre tive a ideia de ter uma pegada mais olho no olho, de falar mais com o torcedor, né? Porque, vamos dizer assim, a parte toda teórica, filosófica, técnica, a gente aprende, né, no trabalho, na escola e tal, mas o que interessa para o futebol, né, que é um esporte, ainda é um esporte que tem raízes lúdicas, é muito do ser humano. Então eu sempre tive essa vontade, então eu sempre me achei um pouquinho peixe fora d'água, né? Porque eu gosto da galera mesmo. E aí houve a oportunidade, eu comecei o Arquibancada do Galo de forma muito tímida lá em 2018, e eu tenho que lembrar pessoas maravilhosas que estiveram no início comigo, como a Jane, o Guilherme, o César, né? Pessoas assim, fora da curva, a quem eu tenho o Rony também, né?
uma dívida de gratidão muito grande com eles. E para você ter uma ideia, eu fazia as minhas lives e os meus vídeos, o meu tripé, a minha câmera era meu celular, o meu tripé era uma caixa de tênis que eu recortei para encaixar a câmera, a minha iluminação era um cabo de vassoura na qual eu passava uma silver tape assim para segurar a luz, e foi assim que eu fui fazendo, cara, fazendo e editando, mas muito, muito de forma tímida, né? E aí teve uma época que eu sumi do Arquibancada do Galo, entreguei para outras pessoas maravilhosas tocarem o projeto, né? A Elisa, a Jajá, o Léo Siqueira, né? Que até hoje está comigo, só que num outro projeto que eu tenho. E eles tocaram muito bem, mas eu fiquei afastado, porque eu trabalhava na Rádio da Massa, né? Eu trabalhei em outras coisas, depois na Rádio da Massa e tal. E depois, quando a Rádio da Massa ela acabou, eu já trabalhava, aí eu passei a trabalhar na Rádio Show FM, e na Rádio Show FM eu tive que ficar total fora do Arquibancada, porque eu passei a comentar jogos do Cruzeiro. Né? Mesmo a galera do Cruzeiro sabendo que eu sou atleticano, eu sempre respeitei muito a instituição e o torcedor. Eu tinha uma relação que eu gostaria que alguém tivesse comigo. Então eu simplesmente falava aquilo que estava acontecendo. O retorno foi muito legal, sempre me respeitaram, sempre foram muito legais comigo. E eu tive outra resposta disso no último clássico Atlético Cruzeiro, que eu subi a Avenida Antônio Abraão Caran, né, que eu estava indo, né, trabalhar, cobrir o jogo, puxando os equipamentos. Cara, e a galera de caravana do interior chegou, tirou foto comigo, demos risada, conversando, e os caras falaram, hoje nós vamos ganhar você. Eu falo, cuidado, canta vitória antes do tempo, não. Aquela brincadeira saudável, teve uma família que tirou foto comigo. Então, aí que você vê que, sabe, o cara sabe que você é rival, mas que você tem um respeito com ele, sabe que zoeira é um negócio que fica só ali na hora. E eu acho isso fundamental, de suma importância, e as pessoas precisam entender, ou voltar a entender isso depressa, né? Depois que eu saí da Show FM, aí ficou tudo mais fácil, deu para voltar, pegamos a Arquibancada, estamos tocando lá, tem pessoas incríveis junto com a gente, né? E a gente tá levando devagarinho. A pegada do canal é essa mesmo, cara, Arquibancada, lugar que o torcedor tem que estar. Então, assim, desde o início a gente sempre colocou de falar o chat mesmo, o que a galera tava ali no chat, de passar o Zap Galo. Eu trouxe a ideia do Zap Galo da rádio, dos meus programas na rádio, que era o Fala Massa, na rádio, né? Eu trouxe ele pro YouTube com essa ideia mesmo, pro cara poder falar, pro cara criticar. Isso para quem tá na crônica esportiva, às vezes a gente comenta as coisas muito com a impressão nossa. A gente precisa ouvir e aprender também os anseios do torcedor e até às vezes levar para o torcedor um pouquinho de entendimento, porque às vezes o torcedor ele escuta tanta gente que tem que ser 4-4-2, e aí cabe a você explicar para ele por que aquele 4-4-2 não funciona com o time A, com o time B, com o time C, só vai funcionar com o time D, entendeu? Então essa troca de experiências, isso para mim é muito gratificante e assim, eu tenho um orgulho muito grande. Nesse tempo todo, se eu bani umas 5 pessoas foi muito, mas eu bani não pelo que as pessoas falavam comigo, e sim por tratar mal quem estava no chat. Né? Então, geralmente, quem entra lá, tem gente que é flamenguista, tem gente que... São poucos, mas tem gremistas, colorados, cruzeirenses, tem também, botafoguenses, que sempre aparece lá, mas sabe que a pegada estou falando do Galo. Aqui é um canal do Galo, mas você quer conversar futebol? Nós vamos conversar aqui numa boa. É isso. Perfeito, cara. E a gente também tem meio que essa pegada aí, meio que até inspirada aí no nosso grande Julião. Julião, antes até da gente entrar um pouquinho em uma outra curiosidade que eu tenho, você já pegou algum áudio aí no Zap Galo mais ousado, mais inusitado, que você lembra que você pode contar pra gente assim, cara? Vários, diversos. Só que eu não corto não, cara. Uhum. Eu passo. Na rádio, evidentemente, tinha uma pessoa que filtrava os áudios e tudo durante os programas. Claro. Aqui eu falei, vai do jeito que vai. A galera, ele entende, né? Porque tem muita mulher que assiste e tal, a galera entende, vai. Mas é lógico que às vezes tem uma galera que sai um pouco fora da curva. Mas eu não ligo, não. Eu taco, eu passo, entendeu? Teve uma vez que um áudio que o Wilder fez uma brincadeira e a dona, ela tava meio borracha, né? Tava,
Ela e o marido dela, e o Wilder fez uma brincadeira, porque ela chamou, falou, esse é o programa dos véis, chamou o Wilder e o Léo Koski de véi, né, era o antigo Prorrogação, e aí o Wilder, mandei o áudio, aí o Wilder brincou, porque ela tava falando umas coisas assim, meio sem nexo, o Wilder brincou com ela, mas brincou mesmo, na zoeira, tá, não sei o que, depois a mulher mandou um áudio, meu amigo, até eu fiquei com vergonha, depois, né, a hora que tá passando ao vivo, e eu tava no carro, voltando do estádio, e vendo, né, eles fazendo o programa, que era o pós-jogo. Até eu fiquei com vergonha, ela mandou 3 áudios, um depois do outro, mas esculachando o Wilder e o Léo Koski, cara, que até eu comecei a rir, depois eu fiquei com vergonha, cara. Eu fiquei com vergonha da mulher. E acontece isso, tinha um cara, ele acabou virando meu amigo, que ele é um gozador, é um cara sensacional, é um cara casado, bem de vida. Eu não esqueço o nome dele, Ronilson, acabou que a gente teve amizade, que na rádio ele vivia falando, ô Julião, tô com saudade de você, um beijo, seu lindo e tal, não sei o quê, me zoando. E aí um belo dia eu virei e falei, passa o áudio desse cara aí. E ele mandando, vem cá, vem pra cá, vamos tomar aquela cerveja, eu vou te dar um beijo, não sei o que. Eu passei e a galera caiu na risada na rádio. O meu coordenador, você é doido! Que não sei o que, eu falei, deixa rolar e tal. E com essa receptividade que a gente tem que ter, e você tá lidando com o público, a galera, ela entende, ela entra na brincadeira, e aí acabou que a gente fez amizade, tomamos uma, demos boas risadas, né? Tem uma esposa dele, é divertidíssima também, igual ele. Então, assim, são coisas legais que a gente vai tirando, a gente tem que buscar tirar o que há de melhor. O que há de ruim a gente encosta, deixa pra lá. Né? Eu acho que na vida da gente, não é só trabalhando com comunicação, não. Que massa, cara. E hoje em dia você tá envolvido com algum outro projeto além do canal ou tá só no canal hoje? Então, a gente tem o Arquibancada do Galo, né, que a gente cobre exclusivamente o Atlético. A gente tem a TV Fora do Eixo, que cobre né, assim, outros clubes, então a gente faz esporadicamente resenhas com outros clubes e tal, que a gente tem bons parceiros aí, e eu tô esperando mesmo o pessoal tomar gosto, talvez com o final desse campeonato esse ano, as coisas se aproximam mais e dê pra gente qualificar e quantificar melhor a TV Fora do Eixo. E a gente tem um projeto que é meu e do Léo Siqueira, que é a Web Rádio Cidade, onde a gente toca, na verdade a proposta foi tocar a trilha sonora da vida das pessoas. Então a gente não toca nada daquilo que toca hoje, a gente tenta trazer aquilo dos anos 70, dos anos 80, 90, 2000, algumas coisas de 2010, claro que a gente toca coisa atual, mas mais voltado para eu não toco a mesmice das rádios. Hoje você liga qualquer rádio, o que você escuta? Sertanejo, funk e pagode. Basicamente são esses 3 ritmos. Para que eu vou fazer uma web rádio para ser diferente? Eu não posso tocar isso. Então a gente toca outros ritmos, outros estilos de música diferentes das rádios para o pessoal poder diversificar. Então a gente tem um programa de rock, que até o nosso amigo João Metal, ele é, vamos dizer assim, fã de carteirinha, todo sábado de manhã tá lá ouvindo. A gente tem um programa de música brasileira todo domingo pela manhã. Então, e aí a gente estamos levando a Cidade Web Rádio aí, além do nosso portal arquibancadadogalo.com, onde a gente tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem análises do cenário do Atlético atual, inclusive muito da parte administrativa do clube é tratado no nosso site, no nosso portal, não é notícia, não. A gente tenta aprofundar mais, sabe? Vamos até adentrar um pouquinho mais já sobre esses assuntos aí que são extremamente importantes. Já nós vamos falar do Galo, mas antes eu tenho uma outra curiosidade, João Leão. Você tá muito presente lá no estádio, obviamente, sempre que eu posso eu acompanho, obviamente, geralmente quando você tá lá eu tô aqui também ao vivo, mas eu sempre vejo depois e tal. Adoro assistir, assim, mesmo já sabendo o que vai acontecer no jogo, adoro assistir. E eu quero saber como é que você tá sentindo agora a atmosfera da galera hoje em dia. Você que tá lá dentro do estádio, né? Você que tem, poxa, essa alegria de poder estar acompanhando o Galo mais de perto ali. Como é que você tá sentindo a atmosfera da galera ali no estádio, naquele ponto ali que você tá acompanhando os jogos do Galo, cara? Então, a gente faz, né, todos os jogos do Atlético, a gente faz uma transmissão lateralizada. A nossa ideia, né, é capilaridade sempre. Então, a gente vai nos jogos que tem em Belo Horizonte, inclusive contra o Cruzeiro estaremos lá, né?
também no Mineirão, defendendo o Galo. Cara, muita gente vai desagradar, mas mudou demais. O torcedor mudou demais. Uhum. Tá? Eu diria que o problema de acústica na Arena MRV não é nem 50% do problema. O perfil do torcedor mudou. Claro, eu entendo que existe nesse início um certo deslumbramento. Um deslumbramento, né? Deslumbra aquela coisa, nossa, é nosso, ainda tá curtindo o estádio e tal, mas ou então, como é que eu vou dizer? Ou então a acústica tá ou a acústica ela tá desmascarando, né? Tá revelando uma coisa que já existia, que é que o torcedor comum não canta. O que eu não né? acho, né? Ou então o torcedor que frequenta, mas assim, eu vejo muito isso. O torcedor que frequenta a Arena MRV, ele é muito diferente daquele que frequentava o Mineirão. Não tem jeito. Qualquer um pode chegar para você e falar, Léo, que não é a mesma galera, não. Ou algum virar e falar, eu sempre fui no Mineirão. Ok, você sempre foi no Mineirão, só que quantos anos você tinha? 17, 18 anos. Quanto que você ganhava? Você era solteiro. Você não tinha compromisso dentro de casa. Então, é uma série de fatores externos que influenciam e que moldam você como torcedor também. Isso é fatal. Então, mudou sim o perfil. E fora essa pessoa que, né, eu estou usando como exemplo, existem outros que não vão mais na Arena MRV porque o valor do ticket médio é muito mais alto do que era na época do Mineirão. Uhum. Né? Então, hoje em dia eu vejo muita gente que vai pela experiência. E antigamente as pessoas elas iam pelo Galo, só pelo Galo. Não tinha o Galo e outra coisa, era o Galo. Gente que saía de casa às vezes sozinha, sem ingresso, com pouca grana, porque ele sabia que tinha gente lá dentro, que um ia ajudar daqui, outro ia ajudar dali. Ele ia acabar entrando e ele ia fazer a festa, e ali ele gritava, ele apoiava como se fosse a última vez dele no estádio. A gente não vê isso mais na Arena MRV. É um fato. Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Fato. Principalmente porque eu até tava vendo outro dia, acho que foi o Breno Galante que falou isso, não sei. Que tava escutando a torcida gritando atrás de um gol, atrás de outro gol, e o meio tudo calado, sentado, como se estivesse no teatro. É mais Sim. ou menos essa visão que você tem ali? É isso que até no jogo passado eu comentei com o Léo. Falei aí, Léo. Falei ao vivo. Durante o jogo eu falei, você tá vendo, Léo? Tá a galera gritando toda aqui que a torcida, concentraram a torcida organizada de um lado só, tá todo mundo lá gritando, e olha a galera aqui. Falei, pessoal, vocês não estão vendo, mas o pessoal aqui tá sentado, tá conversando um com o outro, e a impressão que eu tenho do lado de lá é a mesma coisa. Né? Porque a gente fica ali no meio, no setor oeste superior do campo. Então a gente vê ali a parte de baixo, vê o lado de lá, o gol sul, onde ficam as organizadas, fica a nossa direita, né, esquerda de quem tá vendo. E aí você sente isso aí. Tanto, o fato é que, por exemplo, a torcida do Corinthians, a gente ouviu pra caramba a torcida do Corinthians no jogo Atlético Corinthians. Né? Então, assim, eu falo, a acústica é o menor dos problemas. É verdade, cara. Bom, torcedor, tá aí dado o recado. Você que tá indo lá no estádio, eu também quero ouvir a torcida. Teve um jogo que eu assisti recentemente, que foi antes do Corinthians, não sei se foi contra o Vasco. Eu escutei mais a torcida, contra o Flamengo também, acho que eu comecei a escutar mais a torcida, mas nós tomamos uma lapada, a torcida parou. Mas enfim, a gente tem que ser essa torcida que empurra sempre porque é o grande patrimônio do Galo é a torcida de fato, né? E é bom a gente escutar quem tá lá dentro do estádio, porque é uma visão diferente. A gente vendo pela televisão muitas vezes mascara muita coisa, né? Então quem tá lá dentro pode falar melhor do que eu mesmo, né? Ô Julião, vamos entrar agora um pouquinho no assunto Galo. Afinal de contas, você é um cara que tá sempre muito antenado, você consegue estar até um pouco mais próximo ali do nosso querido Clube Atlético Mineiro, tá bem antenado com relação a dentro e fora de campo. Vou começar falando um pouco sobre fora de campo, especificamente sobre o assunto SAF, diretoria, movimentação, etc e tal. Eu queria que você contasse pra gente um pouco do que você tá vendo, como é que tá a sua visão. Obviamente eu já sei, mas eu quero passar aqui pra nossa
para nossa audiência que às vezes não acompanha direto, ainda não conhece o canal, então a galera vai passar a conhecer. Como é que você tá vendo aí toda essa movimentação fora de campo do Atlético? Me fala do seu ponto de vista. O que você vê de positivo e de negativo nessa questão de SAF que está acontecendo agora no Clube Atlético Mineiro e é uma tendência no país inteiro, enfim? São muitas coisas positivas. Não são poucas, não. Muitas coisas positivas. Mas para eu não ficar aqui alongando muito, né? O ponto de vista, do ponto de vista gestão de recursos, né? Dívidas, eles resolveram. Isso aí a gente tem que elogiar e aplaudir. Resolveram porque eles criaram a maneira deles uma forma de tirar ou ir tirando as dívidas, né, de terceiros e trazendo para as instituições deles ou parceiras deles. Isso, o que acontece com isso? Que o Atlético ele deixa de existir em página de policial, em página de economia. Ele passa a figurar apenas, né, pelo menos nessa primeira parte, em página de esporte. Então, isso é uma coisa para a gente comemorar, aplaudir e muito, né? O que deixa um ponto, precisava disso, precisava de virar SAF para isso? Não precisava. Mas aí eu faço a pergunta, alguém que não fosse dono faria isso? Não. Tivemos 100 anos para resolver e ninguém fez. Então, enfim, desse ponto de vista, na gestão financeira do clube, estão indo bem, né? Às vezes até agressivos demais, que aí influencia um outro lado, que é o lado esportivo, né? Eles acertam muito, mas erram também. E o que às vezes deixa o torcedor atleticano bravo, preocupado, é que quando erra, não dá as caras. Sabe assim, quando eu falo não dá as caras, é difícil de aparecer. Se você pensar bem, o Sérgio Coelho, ele não é o presidente da SAF. O presidente da SAF é outra pessoa. Ele é presidente da associação. E o Sérgio Coelho bota a cara para poder explicar as coisas e tal. Só para você ter uma ideia, né? E assim, eu sou muito fã do Sérgio Coelho, sabe? Como ser humano, como pessoa, é um cara de uma educação ímpar e ele atende todo mundo, cara. Não sei se você teve experiência. Sendo desconhecido, seja lá quem for, ele para, ele conversa, o cara é fora da curva mesmo, né? Mas do lado desportivo, esse ano de 2000, aliás, eles erraram para 2022, eles erraram em 2023 e cometeram o mesmo erro de falta de planejamento, ou de planejamento errado para 2024. Qualquer estagiário de gestão de riscos com um pedaço de papel e um Google faria um planejamento do elenco deles na gestão desportiva melhor do que foi feito. Questão de elenco, de mitigar erro, de mitigar problema, você não pode achar, você não pode apostar, você tem que ser o mais assertivo que puder. Aí vira e fala, Julião, você é tão foda assim. Eu falei, não sou foda não, mas é tentar diminuir. Se você pegar como parâmetro 22 e 23 e pegar mês a mês, quantos jogadores ficaram de fora de jogos por contusão, por seleção ou por cartão, mês a mês, 2022, 2023, você coloca lá, quantos jogadores eu tinha em 2022 disponíveis para o elenco, quantos eu tinha em 2023 disponíveis para o elenco. O que eu tenho que fazer em 2024 para que isso não me afete? É simples assim. É simples assim. E aí ficaram na base da aposta de que a gente pode pegar alguém da base, pode aparecer alguém no mercado interessante. Não é assim. E tanto é que o Atlético apareceu, opa, olha o Galo aí. E de repente, ninguém no Brasil mais fala do Galo. Muito pelo contrário, fala agora do Cruzeiro. O Cruzeiro tá mais falado do que o Galo na imprensa de fora. E Flamengo e Palmeiras. Você vê que Flamengo, ele perde um jogador, ele traz. Ele perde 5, ele traz 5. O jogador não, mas o Flamengo é rico. Cara, o Flamengo é rico exatamente por isso. Por evitar erros. O Palmeiras é rico por isso. Por evitar erros. Você quer ver um ali do meio da tabela? O Bragantino.
O Bragantino, ele não fica na bacia das almas, por quê? Porque os caras trabalham evitando erro. Não chega lá na ponta, mas também não passa aperto. É verdade. Então, esse tem sido o calcanhar de Aquiles do Atlético, é planejamento desportivo, porque eles planejam no dinheiro e não planejam, entendeu? Olhando na competitividade. Essa é a visão que eu tenho. Eu tenho uma série de questões relacionadas à SAF, a por que não faz isso, a por que isso você acha que não funciona, mas que não adianta eu ficar julgando aqui, porque não vai ter quem me responder, né? Então, assim, são questões, mas eu continuo tendo essa visão e ela vai acontecendo. A gente brincou, a gente não tem reserva para lateral se machucar. Aí machuca o Rubens. A gente ainda brincou no início do ano, brincou assim, comentando, eu falando com o Léo e muita gente me xingando no chat. E se o Hulk machuca? Machucou. Sabe? Então, todos os questionamentos que eu vim fazendo do erro de planejamento do Atlético lá em janeiro, quando ainda dava tempo de contratar, eles estão sendo respondidos agora. O Atlético está correndo atrás de jogador na última hora. Se você se lembrar, o Scarpa nem era citado no Atlético para ser contratação. Nós vamos tentar isso aí se aparecer alguma coisa de mercado. Depois do Scarpa apareceu, disseram que seria a contratação, que acabou, não teria mais. Depois do Scarpa veio Fausto Vera, Lianco, Júnior Alonso, veio mais gente. Veio chegando gente. Sim. Né? Por quê? Foram cobrados pela torcida. Porque a torcida não é boba. Ela viu isso aí. Né? Então eles tiveram que correr atrás. E agora, ao desespero batendo. Então, quando você não se planeja, né? Quando você planeja, você vai gastar menos, né? Às vezes sem necessidade, mas vai gastar menos. Quando você não se planeja, é fatal. Você vai gastar mais. E na hora que você precisar vender, você vai vender pior. Com certeza, Julião. Inclusive, eu até venho falando aqui no canal que para mim tem duas questões que a SAF deveria repensar melhor aí. Uma delas é a questão de comunicação, que para mim é uma das maiores críticas, que dizem que vão começar a resolver, que vai ter reuniões mais, espero que tenha, né, pra gente poder se informar mais, tirar as dúvidas, que a gente ainda tem muitas. O Muzi já falou que vai ter. Primeiramente, a gente esperar os 6 donos da SAF aparecerem é uma ilusão. Eles não vão aparecer, eles já delegaram uma pessoa para isso, que é o Muzi. Mas pelo menos que ele apareça para poder conversar com a gente e falar. Essa é uma questão que realmente me incomoda um pouco na SAF. E a outra é justamente o que você tocou aqui agora, que é a questão do planejamento. Que eu falei, isso que aconteceu agora, por mais que chegue o Vitor falando que não, a gente não esperava isso, como é que você vai prever que 6, 8, 10 jogadores vão machucar? A função de vocês, no meu ponto de vista, é prever que isso vai acontecer e se precaver quanto a isso. E no meu ponto de vista, só tem 2 formas de precaver. Ou você tem uma base forte que você pode utilizar, que não é o caso do Galo, ou você tem um elenco um pouquinho mais inchado, que se tiver a falta de algum jogador, você tem uma reposição. E eles não trouxeram os jogadores. Então, realmente, aí, por mais que a gente entenda que não é normal você ter essa quantidade de lesão, a função da galera que tá ali à frente, do meu ponto de vista, não sei se o Julião vai concordar comigo, é você prever que esse tipo de coisa pode acontecer. Não é depois chegar com a desculpa de, nossa, isso não deveria ter acontecido, a gente não previu. Você falar pra mim no microfone que não previu, Julião, que no caso foi o que o Vitor fez, que o Muzi fez, que outros fizeram, pra mim é pior ainda, né? Que é uma demonstração de um erro de gestão gigante, né? Verdade, verdade. Cara, o Dudu ficou o ano passado inteiro fora do Palmeiras, era o principal jogador deles. Qual foi o impacto disso? Mínimo. Ganharam título. Posição né? Então, se você trabalha pisando na linha da Gillette, você vai se cortar. E é o que o Atlético vem fazendo. Então, às vezes, assim... eu acho até que não é nem questão de comunicação. Acho que falta é transparência mesmo. Porque a comunicação agora é empresa. Vai comunicar quando quiser, quando achar melhor. Isso é fato. Eu não tenho que dar satisfação da minha empresa para os outros. Eu dou quando eu achar que é melhor. Ponto. Mas o Atlético é diferente, é paixão. Meu amigo, desculpa. A Nestlé, que tem relacionamento com o consumidor, ela não faz isso. Nem a Nestlé, entendeu? A Bayer, tô falando aí, a Motorola, nem sei se existe Motorola, mas a Apple,
Eles não fazem essas coisas. Fazem quando é interessante, quando é o momento para a empresa, e o Atlético do mesmo jeito. Né? Mas a transparência nas coisas, sabe, aí sim, é você tratar o seu cliente, tratar o seu mercado de uma forma que você consiga tê-lo aliado. Porque ninguém vai deixar, muita gente deixa de beber o Guaraná de limão, porque o cara que faz o Guaraná de laranja tratou ele melhor. É fato. É fato. Ele pode até gostar do Guaraná de limão, mas ele vai tomar o de laranja porque ele foi melhor tratado. No futebol eu sei que isso é mais difícil, mas aí o cara que gosta do limão, ele é maltratado, ele começa a deixar de comprar o Guaraná de limão. É simples assim. É uma questão de paixão. O futebol é uma coisa mais complexa ainda, a paixão é mais aflorada. Eu vivo falando aqui no canal, inclusive, né? Você não vai ver ninguém chegar na frente da loja da Apple e levantar e gritar Apple. Mas do Galo a galera tá lá sempre. Tem que ser tratado, sim, com mais transparência, com mais carinho. O torcedor é o seu principal cliente, mas ele não é só cliente. É o que eu falo. Eu falei outro dia eu não lembro com quem que foi que eu falei. Acho que foi nos meninos do Arena do Galo. Que o cliente, ele não é um torcedor. O torcedor pode ser um cliente, mas o cliente geralmente não é um torcedor. Então a gente tem que ter esse carinho aí com o pessoal. E o Julião, já que você gosta bastante aí dessa questão de arbitragem, né? Eu vejo que você acompanha muito, é um crítico. Fala um pouquinho aí do que você pensa sobre essa questão das arbitragens aí, que eu vi que no último jogo, por exemplo, só pra quem não tá sabendo, né? Apesar de vocês estão vendo isso aqui depois do jogo do Criciúma, mas nós estamos gravando entre o jogo do Criciúma e o jogo do CRB. E eu vi que o Julião deu uma carcadinha na arbitragem. Me conta aí, Julião, o que você achou dessa arbitragem? Mas são em todos os jogos. O grande erro aqui no Brasil é que o clube, quando ele vence uma partida, ou alcança um empate, ou alguma coisa assim, mas também não mereceu ganhar. Né? Isso para mim é um discurso muito pobre, é um discurso muito secundário. O preceito de existir árbitro no futebol é para que não haja injustiça. Isso é fato. Existe, cara, deixa eu pegar aqui meu celular, eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Então, assim, você vai olhar, desde quando o futebol foi criado lá atrás, né, junto com o rugby, né, era futebol e rugby, futebol não tinha nem goleiro, né, desde quando foi criado, cara, existem regras. Existem regras e as regras são muito claras, bicho. Tem regra e tem interpretação aqui, ó, vou mostrar pra você aqui, ó. Eu tenho baixado, eu não sei se vai dar pra ver, vou puxar aqui pra ver se... Ai, cara, não tá dando pra ver. Aí, assim, ó. Esse aplicativo é o aplicativo da IFAB. A IFAB é quem trabalha todas as regras do futebol pro mundo. Depois que ela aprova dentro das convenções dela, ela entrega para a FIFA e a FIFA aplica. Eu tô aqui com a versão 2024, né, que é desse ano, assim, no meio desse ano, foi em junho. As que foram aprovadas, inclusive vai ter modificação em cobrança de pênalti e tal, para ser aplicado a partir do ano que vem. Mas tem as regras aqui, eu tô te falando da mudança, assim, as duas partes, mudança e a regra atual. E você vê a arbitragem brasileira cometer cada absurdo, eu viro e falo, mas peraí, aí eu abro aqui o aplicativozinho, viro e falo, errou. Aí o Atlético ganha, o clube não reclama da arbitragem, ele foi roubado, ganhou, mas foi roubado, não reclama da arbitragem, não fala dos erros, a crônica esportiva não fala dos erros. Ou às vezes o Atlético ganha, é beneficiado, fica todo mundo caladinho, nós já fomos roubados muito. Gente, eu não vou rir porque meu adversário foi roubado, porque amanhã quem vai ser roubado sou eu. E posso ser roubado numa condição de decisão. E aí vai ficar ruim para quem? Para mim. A gente precisa trabalhar isso. Para um time ganhar por competência, o jogo tem que ser limpo. Tem que haver justiça. Atlético e CRB, primeiro, o Rafael Claus é um árbitro que já não deveria estar apitando. Eu nunca vi um cara que contemporiza tanto. Ele olha, como é que tá a situação do time, como é que o time tá, isso que aconteceu com o time. Ele não tá ali para isso. Ele não é tutor do jogo, ele é o árbitro. Árbitro, arbitrar. Certo, aplica. Errado, aplica a lei. É isso.
O Atlético estava perdendo de 2-0, o Atlético causou algumas faltas passíveis de cartão amarelo e ele contemporizou, ele não deu cartão para o jogador do Atlético. Do ponto de vista para o torcedor, isso é ótimo, é sensacional, só que amanhã vai acontecer do outro lado. E geralmente não demora muito. Se você parar para pensar, olha como ele contemporiza. O primeiro gol do Atlético adveio de um pênalti. Como que foi o pênalti? Um zagueiro puxou pelo ombro o Alan Franco e ele não deu o cartão amarelo. Porque esse zagueiro já tinha o primeiro. Ou seja, ele contemporizou, ele falou, numa falta dessa, que é para cartão, porque puxou o jogador, né? Numa falta dessa que é para cartão, se eu der o segundo amarelo, ele vai ser expulso. Né? Aí ele não deu. Ok, o jogo passou, o jogo estava empatado. Aí é que eu falo como o cara contemporiza e como ele tá errado. Teve o lance da disputa do Scarpa contra o Formiga. O Scarpa fez a falta puxando o ombro do Formiga. Na queda, o Formiga deu a cotovelada no Scarpa. Aí ele agiu certo, cartão vermelho direto no Formiga. Aí ele me deu o cartão amarelo pro Scarpa, porque o Scarpa puxou o Formiga pelo ombro. Mas peraí. Por que lá ele me deu o cartão e aqui... Você tá entendendo como é que o cara fica ensaboando o jogo? Às vezes ele vira e fala, essa falta eu não vou marcar. Essa eu vou marcar. Você tá vendo como é que um árbitro ele é ruim? Ele é ruim e não é só no jogo do Atlético, em todos os jogos que ele apita, ele usa desse estratagema. Então, assim, eu tô direcionando ao Klaus porque foi o último jogo, mas no penúltimo contra o Corinthians, a gente teve uma série de bizarrices. E o mais engraçado, o árbitro que prejudicou o Atlético contra o Bahia não marcando o pênalti, o Atlético fez uma reclamação contra ele e a CBF, como premiação, mandou ele apitar o jogo Atlético e Corinthians. A CBF dizendo pro Atlético, cala a boca e quem manda sou eu. E o Atlético fica ali, ó. Ou seja, trata os donos do Atlético como um bando de imbecil. E isso deixa a gente com raiva. Porque pode falar o que for deles, menosprezar quem é dono do time que eu amo. Entendeu? Eu vou defender os caras sempre. Eu posso brigar com eles. Quem é de fora não vai, não. Se for, pra mim é igual irmão. Se um cara de outro time ou de outra coisa for brigar com qualquer um dos donos do Galo, eu vou entrar na frente pra dar porrada nos caras. Aliás, um deles já até utilizou. Eu brigo ali com meu irmão, é problema nosso. Né? Já até utilizou. Aí olha o que o cara fez. Ninguém reclamou mais do cara, porque o Galo ganhou. Mas, cara, olha que bizarrice. Você viu a expulsão do Lianco, o segundo cartão amarelo. O Lianco não encostou no jogador do Corinthians. Concordo. O jogador caiu depois. O pé do Lianco já estava no chão, assim, aí o jogador vai e cai. Concordo. Ele vai e expulsou o Lianco. E aí você lê a súmula. Aí você vai vendo outras súmulas, igual eu vi. A do Flamengo, teve uma agora bizarra, né? Que ele deu um amarelo pro Luiz Araújo. E lá dentro de campo ele falou, tô te dando amarelo porque você demorou pra sair. Aí o Luiz Araújo falou, mas não chamou meu número, tanto que ele terminou o jogo. Aí depois o juiz vai lá e burla a súmula. Porque pra mim isso é burlar. Fala que ele tava reclamando. Mas ele só reclamou depois que ele tomou o cartão. Sim. O do Hulk. Eu ia falar dele. O do Hulk, o cara, ele falsificou a súmula. Ele falsificou a súmula porque o Hulk, ele perguntou, por que eu tô ganhando o cartão? E o juiz expulsou ele. Aí o juiz vai e burla a súmula, colocando lá na súmula aquilo que o Hulk falou depois que ele foi expulso. Aí o STJD vai lá e vai punir o Hulk porque o juiz é a mãe de Ná. Ele já sabia o que o Hulk ia falar e expulsou ele primeiro. Você tá de sacanagem comigo, bicho. E a gente continua calado sem falar de arbitragem. Aí o pessoal fala, Julião, você vai ficar falando de arbitragem, isso não vai mudar. Gente, se eu não falar é que não vai mudar, a gente precisa falar. Do mesmo jeito, quando o Galo ganha, a gente tem que enxergar os defeitos e quando perde, enxergar coisas boas. É assim. Senão não existe necessidade de torcer para esporte nenhum, não existe necessidade de criticar o que está errado. É seguir o fluxo. Então, vai ficar calado, todo mundo aceitando tudo? É assim que você leva a sua vida? Eu acho que não. Então a gente tem que falar, e a gente tem que ter caráter, e tem que ter vergonha na cara e falar mesmo. Perfeito. É simples assim.
Perfeito. Tanto que eu falei, inclusive, lá no jogo do Flamengo, por exemplo, contra o Galo, o Flamengo foi prejudicado. Com dois pênaltis. Dois pênaltis que era para ter dado. Sim. E o Atlético é muito prejudicado em vários jogos. Não adianta eu reclamar do Galo e aceitar que o Atlético seja beneficiado com erros de arbitragem. Além de tudo, esse aí que você mesmo falou da questão do Hulk, que foi o que mais me deixou indignado, porque o árbitro claramente fez de propósito. Claramente ele burlou a súmula, porque deu pra ver, o que mais teve foi leitura labial e tudo, então posso falar aqui com tranquilidade. Recebeu a premiação de apitar o jogo do Santos no jogo seguinte, que era o jogo mais importante ali da Série B, que era Santos e Curitiba. Tirou umas férias, vai voltar a apitar, e agora o STJD ainda tá chamando comissão do Atlético mais o Hulk para poder ver se dá uma punição pros caras. É inacreditável o que tá acontecendo. Fora isso, ainda tem a questão do VAR. Porque pra mim, apesar de muita gente não concordar, eu vou manter minha opinião, o Atlético foi claramente prejudicado nesse último jogo contra o CRB, porque pra mim aquele lance, a bola não bateu na mão. Eu até brinquei na hora. Sim, bateu no ombro, tá na regra da IFAB aqui, ó. Até a linha da camisa, né, é ombro, não é mão. Claramente ela bateu até mais acima. Tem até o desenho. Então, entendeu? Assim, é muito fácil, os caras estão burlando demais algumas coisas. E assim, a ideia da ferramenta é muito boa. Mas eu já provei, eu fiz um vídeo aqui mostrando a questão do frame, a questão que eles pegam. Se não tem nitidez na imagem, como ali não tem, e assim, mesmo não tendo, eu ainda achei que nem passou perto do braço, da área do braço dele. Mas se você não tem uma imagem completamente nítida e clara, o VAR não tinha nem que chamar. E o Klaus, obviamente, como ele é bem conivente com essas coisas, ele vai fazer assim, se eu achar que não foi, não foi, se eu achar que foi, dane-se. Mas enfim. Mas o bem da verdade, a questão não é isso. O VAR é uma ferramenta que ela tem que existir. E ela funciona em todos os lugares do mundo, porque todos os esportes no mundo inteiro investem na melhor tecnologia. Exatamente. Aqui no Brasil, eles investem na tecnologia que for mais acessível de preço. Existe VAR pior, tem país aí que tem um VAR muito pior do que aqui o Brasil, tá? Nós estamos longe de ser o pior. Mas, olha só, se na Inglaterra eles fizeram reunião para ver se continuava ou não com o VAR, aqui nós estamos na selva. Porque o VAR na Inglaterra, ele é infinitamente superior. Eu acho que são mais de 20 não, eu acho que chega a 16 ou 18 câmeras em volta do campo. Exclusivas. Sabe? Tá, Julião? Exclusivas. Sim, eles não pegam só da transmissão igual aqui. Não tem essa de transmissão, não. Então, com uma qualidade, uma definição fora do comum. Cara, a tecnologia do chip na bola. Você sabe quanto que sairia a tecnologia do chip na bola no Brasil? E isso eu tô colocando um preço, assim, absurdo. Quanto? Você vai achar que é piada. Você vai achar que é sacanagem. Por temporada, cara, eu vou falar o preço absurdo. Por temporada, R$1 milhão. Isso aí pra CBF é o preço da pinga, só. Os caras têm 1 bilhão em cofre lá. E os caras reclamam. Tá, cara, se for 5 milhões por temporada, tá de graça. E eles falam que não tem porque é caro. Bicho, isso aí resolve o problema de escanteio, resolve o problema de lateral, resolve o problema de gol. Sabe? Resolve o problema. E num futuro bem próximo, vai ajudar, inclusive, na parte de impedimento até. Num futuro próximo, vai ajudar na parte de impedimento. Sabe? Então, assim, é bizarro como as coisas são levadas no futebol, mas aí, só para complementar, só para concluir isso de arbitragem, na minha opinião, os maiores culpados por isso estar acontecendo e continuar acontecendo, sabe quem são? Os clubes. Também acho. Sim, os clubes, porque os clubes não são profissionais. Ao invés dos caras lá no arbitral da CBF bater na mesa e falar desse jeito eu não jogo, se o Atlético chega e fala desse jeito eu não jogo, o Corinthians vai rir e vai falar eu jogo, o Cruzeiro ri, eu jogo, o Flamengo ri, eu jogo, Palmeiras eu jogo, e o Galo fica sozinho. Aí numa outra pauta lá, o Flamengo vira e fala desse jeito eu não jogo, aí o outro vira e fala eu jogo. Sabe, os caras têm que virar e falar, problema nosso aqui, vamos resolver entre a gente. Agora, problema de arbitragem é comum a todos.
vamos chegar junto e vai falar assim, ó, só vamos julgar se for assim. Cara, a CBF ela pode até peitar os caras, mas ela não dura um ano. Porque é um ano que tiver uma Libertadores Sul-Americana e com toda... me perdoem, com todo respeito aos clubes que eu vou citar aqui, porque são clubes grandes, que têm torcida, mas eu estou dizendo em tradição em competição internacional. Você já imaginou uma Libertadores no lugar do Flamengo tá jogando um Cariacica? Quanto de prejuízo que vai dar para a Conmebol? Você já imaginou uma Copa Sul-Americana, ao invés de estar jogando um Fortaleza, jogar um Vila Nova, que é um time enorme, grandioso, tem o maior carinho pelo Vila Nova, mas não tem tradição em jogo internacional. O prejuízo que é para a Conmebol, então não dura um ano. É um ano sem os grandes times brasileiros, sem os 15 times brasileiros, grandes clubes brasileiros, é um ano de Libertadores sem isso, e acabou a farra da CBF. A própria Conmebol vai virar e falou: CBF, tô tirando as vagas da Libertadores de você, porque não dá não, meu filho. Não dá não. Eu preciso desses times lá. Além de tudo também, né, Julião, a gente tem que lembrar também que, pô, a dificuldade... os times não conseguiram juntar pra formar a liga. Os times não conseguiram juntar pra fazer porque uma liga são amadores. Pra ele. Eles juntaram pra decidir televisão e decidiram a mesma porcaria que tá hoje. Quer dizer, a Globo vai continuar detendo os direitos de transmissão, valor baixo, aquela coisa toda. Juntaram, não fizeram nada de diferente. Então, é difícil até pra expor... Enquanto não se pensar no futebol em vez de pensar no próprio umbigo, isso vai ser uma utopia, um sonho nosso, né, cara? Então, difícil. Você sabia que o modelo de negócio da Premier League, aonde foi que eles se inspiraram? Foi na Copa União de 87. O Brasil já teve uma distribuição adequada, controlada pelos clubes, distribuída entre os clubes. Foi a Copa União de 87. Tanto é que a Premier League veio, passou a ser Premier League depois deles pegarem essa experiência. Só que o futebol ele virou um objeto de status, de ganho político, de ganho de influência, né? E aí quem ficou no comando esse tempo todo ficava satisfeito em ser o presidente do Bangu, por exemplo, né? E não estar fazendo alguma coisa pro futebol, pro time dele ganhar dinheiro. Certo. Julião, entrando um pouquinho aqui também na questão agora do time, falar um pouquinho sobre o Galo em si. Antes até de eu falar da questão dos jogadores, mas acho que vai incluir. A galera tem pegado um pouco no pé, sempre pega no pé de alguém, né? Eu falei isso aqui da última vez que é o Everson, o Gemerson, o Marcos Rocha, a bola da vez agora é o Milito. Quero saber de você o que você pensa sobre a questão do trabalho do Milito até agora. Você tá também nesse bolo da galera que tá muito insatisfeito com o trabalho dele? Ou você acha que é o caminho? Você acha que ele é muito teimoso, que ele tá pouco teimoso? O que você pensa aí sobre a questão do Milito no Atlético até o momento? Eu acho ele zero teimoso. Zero teimoso. Zero teimoso. A torcida ficou, olha só, vou te dar um exemplo, ficou criando o caso com ele, pedindo pro Scarpa jogar de ala direito, que era a posição dele de ala direito. E ele falando, gente, mas eu não tenho um jogador para ficar ali do lado esquerdo porque eu não tenho Arana. O Rubens está machucado. E a torcida ficou em cima dele. Beleza. Ele vai e me coloca o Scarpa de ala direito. O Scarpa vira e fala, é a posição que eu gosto. O Scarpa, que eu inclusive consigo voltar para ajudar. 2 jogos que o Scarpa não consegue voltar para ajudar, jogando de ala direito. Agora a culpa também é do Milito por o Scarpa ser ala direito, que Scarpa não é lateral. Aí tem que tirar um zagueiro ou tirar um meio campo para poder colocar o Sarabia. Por quê? O Lianco não presta, mas o Lianco não era bom até o jogo passado? Ah, mas o Lianco é zagueiro, mas gente, não, coloca Lianco, Fux e Júnior Alonso ali atrás. Mas aí eu vou tirar quem? O Batalha? Não mexe no Batalha, eu vou tirar quem? Então, às vezes, o torcedor, ele quer que coloca 12 em campo. É verdade. Cara, o futebol hoje não. O futebol modernizou. Não adianta você querer jogar com 1990. Não adianta. Precisa-se de jogadores multivalentes. Se não tem, o errado não é o treinador, é o time que não contratou. Nosso elenco ele é curto, sim. Você vê os gols que o Atlético levou.
Cara, erro de passe, erro de desarme e depois, na hora de finalizar, erro de finalização. Isso é culpa do treinador? É o treinador que tá indo lá fazer o desarme, é o treinador que tá fazendo o passe, é o treinador que tá finalizando. A gente vê as imagens do treino do Galo, os caras finalizando, os caras dando passe, isso e aquilo. Depois os caras erram e a culpa é do treinador. Isso é meio louco. Ah, mas esse negócio de jogar com 3 zagueiros nunca funcionou com o Atlético. Ah, bicho, porra, mas que desculpa mais sem vergonha essa? Não existe isso, não. Aí é rebaixar demais o time, é virar e falar que o time do Atlético é um samba de uma nota só. Aí ia ser muito bobo, entendeu? Aí ia acreditar em falácia. Pior que tem cronista esportivo que fala umas bobagens desse tamanho. Nossa. O time joga com qualquer formação, desde que ele tenha tempo para treinar. O Milito não teve tempo para treinar. Eu quero lembrar os senhores que se você pegar a última passagem do Cuca, depois dele, o Tchatcho Kudê, o Felipão e agora o Milito só não ganha em matéria de número de pontos ganhos por partida do Kudê. E olha o que fizeram com o Kudê. O Kudê era um treinador no Atlético, em matéria de pontos ganhos, mais eficiente do que o Milito. Então, assim, para mim é normal. Agora, o interesse de quem que eles estão defendendo ao criticar o Milito? Da diretoria. Então, vamos tirar o Milito porque a culpa é dele. Agora, a diretoria não contratou, a diretoria dispensou, o jogador não realizou a função que ele tem que realizar em campo, mas a gente vai tirar ele para acalmar todo mundo. Aí, já com isso, segundo o treinador, quebra tudo do time, o time não vai ganhar nada. Se o Atlético mudar de treinador, pode não ganhar nada, mas se o Atlético mudar de treinador hoje, eu temo muito pela permanência na Série A. Eu tô falando sério, não tô brincando não. Porque aí perde todo o respeito dos jogadores. Com certeza. O Atlético tem um problema muito grave internamente que ninguém fala a respeito. E eu realmente gostaria de saber para eu poder botar na boca do sapo. Tá? Porque você vê o relacionamento dos jogadores com o Milito, é um relacionamento ótimo, sensacional, entre eles também. Então eu só posso acreditar que tem algum problema ali por trás mal resolvido. Não entre eles, não entre treinadores e jogadores, não entre os jogadores. E ninguém fala isso. Então quando você coloca no olho do furacão o treinador, você tá sendo, entendeu? Você tá atendendo o interesse de alguém que é o problema no Atlético. É simples assim. Ah, mas ele não varia. Gente, eu tô em Nárnia. Será que não assiste o jogo? O Atlético, às vezes, ele ataca com 5, às vezes com 6, às vezes ele faz uma média pressão, às vezes faz uma pressão alta com 4 jogadores, às vezes faz uma pressão média com 7 jogadores. No jogo contra o Corinthians ele colocou 5 na defesa, jogou com 5-3-2. Sim. Verdade. Então ele varia muito, o time do Atlético varia muito, ele vai se adaptando. Só que futebol é tempo. Tá desde março. Não fez pré-temporada. Jogando a cada 3 dias. Eu não consigo cobrar o treinador. Eu não consigo. Eu consigo cobrar do treinador escolha. Por exemplo, ok, entendi porque ele colocou fulano, porque ele confia mais de fulano fazer essa função. Mas eu entraria com Beltrano. Isso aí eu não discuto. Isso aí, né, eu não discuto com quem prefere. Ele tinha que ter colocado era Beltrano e tal. Beleza. Isso aí fica no achismo. Opinião, agora, né? As pessoas elas usam os argumentos tão fracos, tão falhos, que não me dá vontade de discutir. Eu vou falar o quê? Não vou falar, não vou perder meu tempo, porque a pessoa não está raciocinando para falar isso, falou bobagem. E isso, colegas nossos falam um monte de bobagem. Né? Assim, quando eu falo colegas nossos, a mídia, né? Fala um monte de bobagem que você fala assim, cara, ou eu tô em Nárnia, ou essa pessoa não assistiu o jogo. E tem um detalhe, se assistiu o jogo da televisão, você tá vendo uma visão, a visão da câmera. Quem tá no estádio tem por obrigação colocar pra galera aquilo que a galera não tá vendo. Você tem a visão de 180 graus, pô. Ô, Julião, eu posso ser sincero contigo, cara. Mesmo quem tá vendo da televisão tem que ser honesto às vezes com o que tá vendo e não é. Eu vou dar um exemplo do último vídeo que eu fiz aqui, que eu fiquei muito pistola. Vou ser sincero contigo, fiquei muito pistola quando eu vi a galera descendo a lenha no Milito e eu tava vendo os jogadores da tele. Eu não tava lá no estádio.
Mas eu sou sincero comigo, eu consigo observar essas coisas, Julião. E eu tava vendo que os jogadores estavam com o corpo mole, estavam, sabe, tava diferente. Eu não posso criticar o treinador. Não é corpo mole. É um modo de dizer que... É um problema que vem acontecendo no Galo esse ano. Os caras estão muito de salto alto. O Milito, inclusive, mandou um recado para eles na entrevista. Eu gosto de ver a entrevista. Eu adoro. Antes de comentar, porque aí eu sinto como é que é o clima. E o Milito mandou um recado, pediu humildade. E é isso que tem faltado. O Atlético tomou empate pro Criciúma, por exemplo, porque entrou sem humildade. Tomou 2 gols na lata do CRB, porque entrou sem humildade. Andando, dando toquinho para um lado, toquinho para o outro, brincando. E o CRB fez transição rápida, partiu para cima, os caras, depois, entendeu? Entrando com o corpo mole. É o que eu falei, ué. Eu, inclusive, pedi o pessoal para fazer esse exercício. Pegar os 5 primeiros minutos do jogo contra o Vasco e não observar a bola, observar o corpo do vídeo, observar o corpo dos jogadores, a forma como eles vão, a forma de dar um passe. Se você observar a forma como o cara deu o passe naquele jogo e os 5 primeiros minutos do jogo do CRB, você nota uma nítida diferença ali, que é justamente nesse ponto que você tocou aí, que é a questão de entrar já com excesso de confiança, achando que qualquer momento resolve, isso aqui tá tranquilo, verdade. É um joguinho qualquer aqui que eu resolvo. Nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então isso não pode acontecer no Atlético, me desculpa. E colocar isso na conta do Milito, porque o Milito poderia colocar ali 15 jogadores. Se eles entrarem do jeito que entraram ali, com salto alto, achando que vai resolver a hora que quiser, nem se o Milito colocar o uniforme e entrar em campo, ele vai conseguir resolver o problema do time. E outra coisa, a quantidade de gol que o time perde, gente, é capricho, isso é caprichar. Porque finalização o cara aprende na base. Se ele falar que não sabe finalização, vai embora, demônio. Vai embora do Galo. Porque você não vai aprender nunca mais. É falta de capricho. Passe, treinador de profissional não treina passe, não. Isso se aprende na base. Nenhum treinador de time profissional fica treinando finalização, passe, né? Pode treinar lançamento para ele poder, para os caras fazerem um lançamento diferente de acordo com o encaixe do ataque. Isso aí tudo bem, né? Mas agora, passe e finalização, me ajuda aí, cara. Isso aí você tem que aprender na base. Não aprender na base, vai fazer outra coisa. Vai ser economista, contador, pedreiro, carpinteiro, qualquer coisa. Você não serve mais pra futebol, não. Verdade. E aliás, o que a gente. Se você pega as imagens dos treinos que a própria Galo TV solta, eles ainda treinam finalização. Isso aqui, a gente vê o cara rolando a bola pro outro chegar chutando no gol. E mesmo assim os caras não estão conseguindo errar. Cara, é aquilo que eu falo. Você aprende a fatorar no primário. Quando você tá lá na faculdade, o professor para pra te ensinar a fatorar, não para. Não para, óbvio. Não para, você tem que saber. Isso é básico. E é assim no futebol, passe e finalização. Passe e finalização, você aprende na base. É difícil, cara. Verdade, Julião. Maravilha, cara. Muito bom aqui o papo. Se deixar, a gente vai falando até 5 horas da madrugada aqui, mas como o nosso tempo tá contadinho aqui, agora eu vou fazer o seguinte, Julião. Vou fazer contigo aqui uma brincadeirinha que a gente sempre faz aqui no nosso podcast. Cada um eu faço uma brincadeirinha diferente. Hoje com você vai ser a questão do seguinte, meu galo ideal. Vou perguntar pro Julião aqui, nós vamos montar aqui o time ideal pro Julião. Não é o time atual, o time da história. Se o Julião vai pensar nos jogadores do Atlético e vai me falar quem ele colocaria em cada posição. Fechou, Julião? Nossa, difícil demais. Aqui a gente gosta de complicar, o entretenimento é esse. Vamos lá então, meu amigo. Começando então, primeiro, você tem algum esquema assim que você tem preferência? Não, vamos no 4-3-3, eu assim, né? Mas só de meio campo teria uns 20. Olha. Só de meio campo. Perfeito, né? Perfeito. Então vamos começar com o goleiro então, ué. Quem que é o goleiro que você colocaria no seu Atlético ideal? João Leite. João Leite, perfeito. Você quer saber quem seria o primeiro reserva do João Leite? Quero. Ué, manda Everson. O Everson, maravilha. Quer saber quem seria o segundo o reserva? Vitor. Eu penso igual. Nós estamos alinhados nessa aí. Lateral direito. Lateral direito. É uma briga. Boa. Porque eu vi bons laterais. Eu vi pelo menos 3 caras monstruosos.
Pra alegria da galera nova, eu fico muito na dúvida entre Alves ou Nelinho. Mas, porque todos os dois jogaram muita bola. Mas eu vou ficar com o Marcos Rocha, porque eu sou fã desse cara, assim, não conheço ele, nem pessoalmente, não conheço pessoalmente, mas o tanto que eu sou fã do Marcos Rocha, cara, eu vou colocar, porque, vamos dizer, é o homem de confiança do Julião treinador, tá? Maravilha. Eu também gosto muito do Rocha, velho. Dupla de zaga. Dupla de zaga é difícil, viu? Muito. É uma das posições que o Atlético tem muito ídolo aí na história. Cara, um é Luizinho, fato. Fato. Luizinho, melhor zagueiro do mundo que eu já vi jogando. Deixa eu ver quem mais. Luizinho. Cara, nos bons tempos. Cara, o Clebão foi muito bom nos bons tempos. Fizeram uma dupla que ia ficar bonito. Luizinho, um cara de extrema habilidade, inteligência, consciência situacional. E o Kleber, um jogador forte de raça, mas que tinha habilidade também. Mas eu vou botar o Léo Silva. Léo Silva do lado de cá, Luizinho do lado de lá. Um dos melhores cabeceadores que eu já vi no Atlético. Acho ele até melhor do que o Hever nesse critério aí. Lateral esquerda. Jorge Valença, o Touro. Absurdo. Caraca, hein? Moleque, tá aí. Volantes. Aí, no caso, um volante, né? Porque é 4-3-3. É verdade. Pode colocar o trio de meia de uma vez se você quiser também, velho. Nossa, aí começa a dificultar, porque é muita gente boa. Muita gente boa. Cara, Pierre. Monstro na defesa. Pierre. Isso. Pierre, Toninho Cerezo e Paulo Isidoro. Não botou Ronaldinho também. Será que vai botar Ronaldinho? Vamos lá. Vamos ver, hein? Trio de ataque. Paulo Trio de ataque. Agora sim. Trio de ataque. Sérgio Araújo, Reinaldo e Ronaldinho Gaúcho. Aí o time dele não teve Hulk também, moleque. Gostei. Não, eu tô de todos os tempos. Na hora que o Hulk tornasse um imortal, aí ele vira de todos os tempos. Caraca, moleque. Grande. E o seu treinador? Nossa, muito difícil. Se eu conseguisse fazer um treinador que fosse a mistura do Tele Santana com o Cuca e o Sampaoli, seria o meu treinador. A loucura do Sampaoli, a capacidade de mudar as coisas do Cuca e o estudo, a parte de trato dentro de vestiário e tal do Tele Santana seria o ideal. Cara, eu admiro muito o trabalho. Cara, é uma pena muito grande. Eu queria muito que o Atlético tivesse tido o Bielsa de treinador, cara. Eu sou um bielcista mesmo, né? Cara, e gosto do Levir Coupe, apesar dele ser um técnico reativo. Eu gosto do Levir Coupe, gosto do Cuca, apesar do problema dele, né, assim, gestão de pessoal dele é muito fraca. É difícil, cara, é difícil. Eu vou ficar com o Tele Santana para não cair, porque também já foi e não ser injusto com o Cuca, por exemplo, né? Então eu vou ficar com o Telezão da massa. Perfeito, maravilha, Julião. Julião, primeiramente, cara, eu quero te agradecer muito o tempo que você cedeu aqui pra gente. Você sabe que você pode sempre contar aqui com a galera do Galo React e... Valeu, velho. Não tenho nem palavras pra descrever aqui a alegria que eu tenho de poder receber você aqui comigo. Deixa seu recado final aí pra galera e conta pra galera aí como é que acha você lá no Arquibancada e tudo mais. Dá o seu recado final. É só procurar nas redes sociais no YouTube a Arquibancada do Galo. Tá fácil, tá suave. Pra galera, né, que estiver assistindo você que mora em Barbacena e também em Paracatu, todos os dias, de segunda a sexta-feira, na parte da tarde, eu apareço sempre lá no programa Conectados da Nossa Sertaneja, falando do Galo, falo do Cruzeiro também, levando as informações do dia aí pra rapaziada. E agradecer a oportunidade, falar pro pessoal para ajudar aqui sempre o canal. O like é fundamental, eu aprendi isso da pior forma possível, né? Porque o YouTube parou de indicar o meu canal porque tinha pouco like, porque eu não pedia like, né? Então pedi pra galera
tacar o dedão no like aí. Quem não é inscrito, quando se inscrever, que eu sei que vocês vão se inscrever agora, quem não for inscrito, não deixe de marcar lá todas as notificações. Valeu? Forte abraço para vocês. Obrigado, viu, Léo? Deus abençoe todo mundo que estiver aqui curtindo o vídeo, a você também. E vamos para cima, né? Vamos para cima. É isso aí, meu parceiro. Obrigado, Julião. É isso aí, galera. Este foi o bate-papo com o nosso grande Julião, arquibancada do Galo. Não deixa de se inscrever. Como ele falou, é muito importante, galera, inscrever, deixar o sininho lá ativo para as notificações. Porque assim o canal cresce, senão a gente para. É chato pedir, mas a gente precisa muito. Então dá uma moral, você ainda que não se inscreveu no Arquibancada do Galo, vai lá. Você que ainda não se inscreveu no Galo React, vem cá, se inscreve. Deixa o like, que é importante, porque o like ele vai recomendar pro pessoal, né? Se a gente tem mais likes, significa que a recomendação vai ser maior, né? Não é, se eu não gostar do que o pessoa falou, não vou... Não, deixa o like. Se você não gostar, deixa o dislike também, faz essa interação, porque ajuda a gente pra caramba. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, esse foi o nosso podcast número 20, espero que você tenha curtido e nos vemos no próximo. Vamos ter muita coisa aqui no canal, galera, vem com a gente. Grande abraço, valeu e até a próxima, falou!